exceção ao controle de jornada, que vocês provavelmente ouviram falar. Trabalhador externo e cargo de confiança. Duas colocações em relação ao trabalhador externo e cargo de confiança. Trabalhador externo. Quando você contrata esse trabalhador, e por exemplo, no caso de empresas de TI, o empregado ele só fica no cliente, não vai na empresa. Ele foi contratado para trabalhar alocado no cliente. É totalmente externo. Você vai anotar essa condição na CPS dele e você está desobrigado a fazer o controle de jornada. Mas a partir do momento, toda vez que você não tem o controle de jornada, como nesse caso aqui, se, por exemplo, ele vier a juízo e pedir horas extras, ele não vai ter, ao contrário lá do caso das empresas com menos de 10 empregados, porque aqui houve uma dispensa. Você não tem como controlar esse trabalhador externo. Então ele não vai ter desconto nem adicional. Agora, se esse trabalhador, até vou ver isso no slide seguinte, se esse trabalhador ele eventualmente faz atividade externa, é outra coisa. Então não confundir um trabalhador que de fato é externo e um trabalhador que ele está na empresa e eventualmente ele pode se deslocar ao cliente. Não entendi. Você pode repassar no caso do tá integralmente externo? Se não faz controle de ponto, você está dizendo que se houver um questionamento legal. Vamos lá. Tá. Se você não tem o controle de jornada desses dois tipos de trabalhador, o cargo de confiança e o trabalhador externo, você não tem como controlar esses dois trabalhadores. Esse aqui, porque não há meios, pelo menos a princípio, depois a gente vai ver isso. E esse aqui por ser um cargo de confiança, então você precisa mais desse trabalhador. Ele é uma extensão da empresa, ele é o braço direito da empresa. Então, nesses casos, não vai caber hora extra e nem desconto de horas a menos. Você tem um bônus e um ônus. Se ele fez hora extra, não vai ter direito. Mas se ele chegou atrasado, você não vai poder descontar. E você não tem o controle da jornada dele. Mas assim, supondo que ele faça horas extras, né? Bastante. Um eventual desligamento dele, ele entenda que é direito dele. Se tem a anotação de que ele é um trabalhador externo, está aqui na 62. Não tem anotação no carteiro, você tem a evidência. Não, tem que cumprir o requisito da lei. Tem que ter anotação na CDPS de que ele é um trabalhador externo. Senão, vai cair na outra hipótese. Exatamente. Pode. Agora, o primeiro parágrafo ele está meio obsoleto, porque hoje você com o sistema alternativo você consegue fazer essa aí é que a gente vem para outra questão. Tem um artigo, mas ela está no próximo slide, que ele fala de você fazer um controle de jornada através de uma papeleta ou ficha, aí você vê, CLT de 43, por isso que ela fala papeleta ou ficha, de quando o empregado for fazer um trabalho externo. Ele não é um trabalho externo, ele vai de vez em quando fazer. Então você faria por meio manual. Mas o que a jurisprudência do TST entende? Se você tem meios de fazer controle remoto desse trabalhador, você é obrigado a fazer o controle da jornada dele. Se você tem meios. Se você não tem, regra do inciso 1 do artigo 62. Mas se você tem, você é obrigado a fazer o controle de jornada. Então, por exemplo, caso que é direto na Justiça do Trabalho. Transportadora. Trabalhador trabalha na rua, transportando nas estradas, nas rodovias. Como é que você vai fazer o controle de jornada? Tem muitas empresas que já utilizam o GPS. Sabe a hora que ele iniciou a jornada dele? Pelo GPS. A jurisprudência entende que isso é um meio de controle de jornada, aceita isso e entende que nesse caso é obrigatório. Porque você tinha um meio, mas você não tem meio nenhum, não disponibiliza, cai nessa regra. Inclusive até eu montaria só para o motorista, né? Motorista rodoviário. Tem. Eu dei o caso do motorista, mas tem outros exemplos também. Muitos, inclusive, da própria área de TI, que é um setor que desenvolve muito. Só um minutinho, já vou em você. Como, por exemplo, você acessar o sistema da empresa e ali começar a contar a sua jornada. Ou eu já ouvi falar por aí que tem alguma empresa que está desenvolvendo um sistema de GPS em celular. São três alternativas, na verdade. Uma primeira identificação do IP, pode ser através de laptop, tablet ou desktop
deseje, né? E aí você pode fazer no cliente em outro lugar. Tem outra que é por telefone, onde você faz o pré-cadastro do número fixo daquele do cliente. Exato. E o outro é justamente como eu faço aqui no seu celular. Você baixa um aplicativo na Play Store. Exatamente. Você dá uma entrada e saída e é um acordo que a gente tem com a Google Global, e você tem um posicionamento com precisão de até 30 metros da sua localidade. Agora, o que a gente aprendeu é que o gestor jamais pode usar isso como justa causa, né? O mapeamento de onde o funcionário dele está, ele pode usar como uma estratégia de campo, né? Para avaliar o tempo, para refinar o processo, mas nunca para dizer que ele não estava ali naquele momento. Essas são as informações que a gente colheu, né? São meios remotos, Sim. da distância. Então a jurisprudência entende que são válidos, que se você disponibiliza deles, não está nessa exceção aqui não. Pergunta, você tem funcionário externo alocado no cliente que faz a hora extra com uma certa regularidade, né? Num desligamento, mesmo você tendo ou não tendo os registros, ele pode acionar você e o cliente de forma solidária? Pode. Agora, se o juiz vai acatar ou não, já são outros 500. Provavelmente vai acatar de forma subsidiária, porque você tem uma súmula sobre terceirização que fala sobre a responsabilidade subsidiária. O cliente é o seu tomador de serviço, ele está terceirizando esse serviço. Você é o responsável direto pelas verbas trabalhistas desse empregado, mas o seu cliente é o responsável subsidiário, com base nessa súmula, súmula 331 do STF. Em relação ao segundo item ali, gerente, baixa que esteja na carteira, gerente de TI, por exemplo. Não. Vamos lá, vamos ver essa questão. Eu vou ver essa questão e a gente faz a pausa para o almoço, tá? Aí tem a dúvida dela ali, desculpa, eu esqueci, mas eu vou responder aqui a dele primeiro. O que se entende do crime de jurisprudência? Isso não está na lei, a lei só traz isso pra gente. Então daqui a gente tem que espremer o máximo. Quando se fala cargo de gestão, cargo de confiança, ele tem que ser efetivo. Não basta uma nomenclatura de gerente, de diretor, de supervisor. Ele tem que ter uma certa autonomia. Quando eu digo autonomia, não significa que ele não é subordinado a alguém. É claro que esse gerente, esse diretor, ele é subordinado a alguém maior ali dentro da empresa. Mas ele tem uma certa autonomia, seja na empresa ou especificamente no departamento onde ele trabalha. Quando eu digo autonomia, por exemplo, ele pode ter o poder de decisão de contratar ou dispensar empregados do departamento dele. Eu tenho uma equipe, eu estou gerenciando uma equipe. Eu quero contratar o fulano, eu quero dispensar o ciclano. Então você tem... Isso é um exemplo de uma característica de um cargo efetivo de confiança. Não precisa ter um contrato de trabalho dizendo que aquilo ali é um cargo de confiança, não. Não precisa efetivamente. Exato, basta que na prática seja. E que ele receba 40% a mais do que os subordinados dele. Uma recomendação, que esses 40% venha destacado no contra-cheque e não embutido no salário. Para que fique claro que é um cargo de confiança. Não que ele tenha obrigue, pode ler aqui que você vai ver que ela não está te obrigando. É uma recomendação, para não gerar dúvida. Se você quer efetivamente que seja confiança, destaca esses 40%. Eu coloco como, na verdade, como bônus. Gratificação de função, gratificação de cargo de confiança, adicional de cargo de confiança, entendeu? Mas a minha dúvida 40% acima dos subordinados dele. A minha dúvida não é essa. Até uma atividade externa, eu tenho 3 funcionários que trabalham de casa. Por exemplo, a gente trabalha aqui no Rio, eles são de Porto Alegre. Eu tenho que colocar lá na CTPS deles sobre isso, essa atividade externa. Eles são efetivamente externos, ele não é uma coisa eventual. Não, eles são externos. Anota. Se você tem meios de fazer o controle remoto deles, Não, a gente tem o controle. então não precisa anotar. Porque essa anotação aqui é só para te dispensar do controle. Mas se você tem meios de controlar, você faz controle da jornada deles de forma à distância e não precisa anotar isso aqui. Só uma segunda dúvida que eu estava em relação à questão da caracterização na hora extra, né? Então, por exemplo, na área de TI, é muito comum o cliente mandar e-mail qualquer hora e o funcionário, às vezes, para ele ter acesso de web e-mail ou configurar o e-mail dele no celular, por exemplo, ele está respondendo e-mail 10 horas da noite, por exemplo. Isso é hora extra? Vamos lá, o que eu aconselho nesses casos? Na norma de vocês, na aplicação, não precisa necessariamente ser escrita, mas sempre se tiver escrita é melhor.
vocês deixar claro para o empregado que ele só poderá fazer hora extra, ou seja, atender um cliente, responder um e-mail com autorização da empresa, autorização prévia. Então você pode criar uma norma dizendo, porque se você não cria isso, essa regra, entende que ele fez hora extra, ele vai ter direito de receber. Ele respondeu o e-mail 10 horas da noite, ele trabalhou. Inclusive, que está com sobreaviso, né? Mas quando ele está efetivamente trabalhando, não é mais sobreaviso. Não, é quando tá efetivamente Eu vou explicar, aqui tem, logo embaixo a gente vai falar sobre sobreaviso. Então, o ideal é que você deixe claro que a regra da empresa é, após a jornada de trabalho, só poderá fazer hora extra, leia-se, seja através de telefonema, atendimento pessoal, atendimento remoto, respondendo e-mail, qualquer meio, não importa. Se foi previamente autorizado. Se não foi previamente autorizado, e ele, mesmo assim, persistir no ato, cria um ato indisciplinar. Que seja a aplicação de direito. Vamos dar uma pausa, gente, que ninguém de ferro. Imagina aqui, tá todo mundo com fome. E aí a gente continua daqui. Vai voltar, não? Eu vou te pedir pra fazer depois, tem como, senão o meu horário de almoço vai cortar. Tá bom? Hora de retorno. São que horas agora?